Vamos de capítulo 2 de Matilda. O capítulo 2 chama-se O Sr. Losna, o grande revendedor de carros. Os pais de Matilda tinham uma boa casa, com 3 quartos no andar de cima e no térreo uma sala de jantar, uma sala de estar e uma cozinha. O pai era revendedor de carros usados e os seus negócios pareciam dar certo. Serragem. Serragem é um dos grandes segredos do meu sucesso, ele dizia com orgulho. E não me custa nada. Eu consigo de graça na serraria. Para que você usa serragem, pai? Perguntou Matilda um dia. Ora! Então você não sabe? Perguntou seu pai. Não, eu não entendo como é que a serragem pode ajudar você a vender carros usados, papai. É porque você é uma ignorante, disse o seu pai. As suas respostas nunca eram muito gentis, mas Matilda já estava acostumada. Ela também sabia que o pai gostava de contar vantagem e o instigava abertamente. Você deve ser muito esperto para encontrar utilidade para uma coisa que não custa nada. Bem que eu gostaria de ser capaz disso, mas não é. Você é muito burra. Mas eu vou contar para o meu amigão Mike, pois algum dia ele vai trabalhar comigo. E, ignorando Matilda, ele virou-se para o filho. Eu sempre fico muito contente quando eu compro um carro de algum idiota que arranhou tanto as marchas até o câmbio ficar gasto e barulhento. Eu compro o carro bem baratinho e depois é só misturar serragem no óleo do câmbio que ele fica macio como novo. Quanto dá para o carro andar assim até as marchas começarem a arranhar de novo? Matilda perguntou. O suficiente para o comprador estar bem longe. O pai respondeu sorrindo. Uns 150 quilômetros. Mas isso é desonesto, papai. É enganar as pessoas, disse Matilda. Ah, ninguém fica rico sendo honesto, o pai revidou. Cliente existe para ser enrolado. O Sr. Losna era um homem baixo e magro. Ele parecia um rato, com aquele seu bigode fininho e os dentes da frente saltados para fora. Gostava de usar paletós de tecido xadrez enorme e de cores vivas, com gravatas amarelas ou verdes claras. E ele continuou. Veja, por exemplo, a quilometragem. Ao comprar um carro usado, a primeira coisa que a pessoa quer saber é quantos quilômetros ele já rodou, certo? Certo, o filho concordou. Então, eu compro uma lata velha, um carro bem barato, com mais de 200 mil quilômetros no mostrador. Mas ninguém vai comprar um carro com uma quilometragem dessa, certo? Hoje em dia, não dá mais para tirar o velocímetro e voltar os números para trás, como se costumava fazer há uns 10 anos. Hoje é impossível mexer nos velocímetros, a não ser que você seja um relojoeiro ou outra coisa assim. Então o que eu faço? Eu uso a cabeça, garoto. Como? Perguntou o pequeno Michael fascinado. Ele parecia ter herdado do pai o gosto pela vigarice. Eu paro e me pergunto, como eu posso transformar uma quilometragem de 200 mil em apenas 10 mil sem desmontar o velocímetro? Bem, se eu andasse com o carro em marcha ré por uma distância suficiente, isso iria acontecer. Os números rodariam para trás. Mas quem é que vai dirigir uma droga de carro em marcha ré por milhares e milhares de quilômetros? É impossível. Claro, concordou o filho. Então, eu ponho a cabeça para funcionar. Uso o cérebro. Uma cabeça boa como a minha é feita para usar. E de repente, a resposta aparece. E eu vou dizer uma coisa. Eu me senti como aquele outro cara brilhante deve ter se sentido quando descobriu a penicilina. Eureka! Eu gritei. Já sei! E o que você fez, papai? Perguntou o filho. O velocímetro funciona por meio de um cabo ligado a uma das rodas da frente. Então, primeiro, eu desliguei o cabo da roda. Depois,
Peguei uma furadeira elétrica de alta velocidade e a conectei à extremidade do cabo, de tal modo que quando a furadeira girava, ela fazia o cabo virar para trás. Você tá entendendo? Está acompanhando o meu raciocínio? Eu tô, pai, eu tô, respondeu Michael. Essas furadeiras giram com uma velocidade espantosa, continuou o Sr. Losna. Quando eu ligo a furadeira, os números no velocímetro voam para trás. Eu consigo tirar 50.000 quilômetros do mostrador em poucos minutos. No fim, o carro está com apenas 10.000 quilômetros rodados, pronto para ser vendido. Está quase novo. E eu digo para o comprador: só 10.000 quilômetros! Pertenceu a uma senhora de idade que só usava ele uma vez por semana para ir no mercado. Você consegue mesmo fazer a quilometragem voltar para trás com uma furadeira elétrica, papai? Perguntou Michael. Isso é segredo profissional. Portanto, não saia por aí espalhando para os outros, senão ainda eu vou parar na cadeia. Não, eu não vou contar para ninguém, o menino prometeu. Você faz isso com muitos carros, papais? Todos que passam pelas minhas mãos recebem algum tratamento especial. A quilometragem de todos é reduzida para menos de 10.000 quilômetros antes de eles serem colocados à venda. E pensar que isso é invenção minha, ele acrescentou com orgulho, isso me rendeu rios de dinheiro. E Matilda, que estava ouvindo tudo atentamente, protestou. Mas pai, isso é mais desonesto do que a história da serragem. É horrível. Está enganando as pessoas que confiam em você. Se você não está gostando, então não come a comida dessa casa, o pai revidou. Ela é comprada com os lucros desse trabalho aí. É dinheiro sujo, eu odeio isso, insistiu Matilda. O Sr. Losna ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Ele disse. O arcebispo da Cantuária para ficar me dando sermões sobre honestidade? Você é uma pirralha ignorante, não tem a menor ideia do que você está falando. Certíssimo, Harry, disse a mãe, depois voltando-se para Matilda. Sua atrevida, não fala desse jeito com seu pai. Agora cala a boca e nos deixa assistir televisão em paz. Eles estavam na sala de estar, jantando na frente da TV, cada um com seu prato no colo. Eram daquelas refeições compradas prontas, que vêm em pratos de alumínio, com divisões para a carne ensopada, as batatas cozidas e as ervilhas. A senhora Losna mastigava com os olhos grudados na novela. Era uma mulher alta, tinha os cabelos tingidos de loiro platinado, com alguns pedacinhos castanhos crescendo perto das raízes. Usava muita maquiagem e tinha as formas bojudas, como se a carne estivesse sido amarrada ao corpo para não despencar. Mamãe, Matilda disse, você se importa que eu vá comer na sala de jantar para ler meu livro? O pai olhou para ela furioso. Eu me importo. O jantar é um momento de reunião da família e ninguém sai da mesa até todos terminarem. Mas, pai, nós não estamos na mesa. Nunca estamos na mesa. Sempre comemos com o prato no joelho vendo TV. E o que tem de errado em ver televisão? O pai perguntou. De repente, a sua voz tinha tornado-se macia e perigosa. Matilda não tinha autoconfiança suficiente para responder. Por isso continuou calada. E a raiva ia crescendo dentro dela. A menina sabia que era errado odiar os pais daquela maneira, mas achava difícil não sentir aquilo. Suas leituras haviam lhe dado uma visão de vida que eles jamais tinham conhecido. Se eles, pelo menos, lessem um pouco de Dickens ou Kipling, logo descobririam que a vida era mais do que enganar as pessoas e de ver televisão. Outra coisa. Ela se ressentia por ser chamada constantemente de ignorante e de burra, quando sabia que isso não era verdade. A raiva dentro dela continuava crescendo, e à noite, deitada na cama, Matilda tomou uma decisão. Sempre que o pai ou a mãe fossem estúpidos com ela iria se vingar de alguma maneira. Uma ou duas pequenas vitórias ajudariam a tolerar as idiotices deles e evitariam que ela ficasse louca. Você deve lembrar que ela ainda não tinha 5 anos.
pois não é fácil para uma criança tão pequena enfrentar um adulto tão poderoso. Mesmo assim, Matilda estava decidida, depois do que havia acontecido naquela noite, diante da TV, o pai seria o primeiro da lista. Enfim, eu quero que vocês guardem um pouco do que foi o capítulo 1 para ver o capítulo 2. Lembra. E amanhã vem o capítulo 3, que se chama... Não vou falar. Amanhã vocês voltem aqui para ver, tá bom? Até amanhã com o capítulo 3 de Matilda.